Conversando com uma pessoa moradora do interior de São Paulo, chegamos à conclusão que teve a aparição do lobisomem frente a frente. Você sabe como são as mães. Infelizmente esta família tinha problema de alcoolismo dentre um de seus membros, onde sua mãe, ao ver a demora de um dos filhos, o alcoólatra, aguarda ansiosamente seu retorno, mas infelizmente às vezes não funciona desta maneira. Em uma cidadezinha do interior de São Paulo, cerca de 180 quilômetros do centro, existe ainda hoje uma pequena casa de fundo, bem simples, mas bem receptiva. Casinha esta, de uma senhora, que não mais está entre nós. Na época em que estava viva, contava-nos o acontecido com tanta simplicidade e emoção no olhar que não tem como não acreditar. Esta possuía uma enorme credibilidade entre seus vizinhos de muro e de todos aqueles que conheciam na cidade. E infelizmente, por se tratar de um filho alcoólatra, hoje não mais, todas as noites ia beber nos bares da redondeza de sua cidade, não havia energia elétrica disponível para todos, e às vezes ele chegava muito tarde, cambaleando, quando não caía do lado de fora da casa e ficava por lá mesmo. Na época era muito utilizado lampião para iluminação, fogão de lenha e cigarro de palha. Para guardar seu filho, sempre ficava o esperando com café, sentava ao lado do fogão a lenha, ora fumando, ora fazendo pamonha, bolo de fubá para o dia seguinte. Sua casa de fundos possuía um corredor grande e assustador, aqueles que sem necessidade a gente passa correndo com uma vontade louca de chamar a mãe. Após esta passagem a casa demonstrava muita paz. Certa noite, aguardando seu filho à beira do fogão a lenha para não ficar sem fazer nada, começou a limpar as espigas de milho. Como tinha galinha no terreiro da casa, o que fazia? Limpava um pouco de milho e com uma bacia de metal. Acredito que vocês já devem ter visto este tipo de bacia. Ela jogava as palhas e as espigas já debulhadas para as galinhas. Como casas do interior e de antigamente não tinha portas e janelas que hoje vemos de metal e com vidro, era uma porta de tábuas pregadas uma ao lado da outra. O trinco era um pedaço de madeira com um prego no meio. Parecia uma hélice de avião. Nós adorávamos girá-lo. Beirando a 00:30, ou seja, às 00h30, ela ouviu um barulho no terreiro da casa, exatamente onde foi jogado os restos do milho, um alvoroço de galinhas que já haviam se recolhido há muito tempo, sem se preocupando. Acreditava que o filho chegaria embriagado, como era de praxe. Antes de abrir a porta, tendo uma pequena precaução com o horário, mas de forma alguma imaginando ver o que iria ver, olhou pela fresta da porta e viu algo meio no clarão da lua, com aparência de cachorro, meio porco, porém muito grande como um cavalo, olhos avermelhados, rosnando muito e fazendo a maior sujeira entre os restos de milho. Não tinha como ter certeza o que era, então abriu a porta e o clarão do lampião atingiu o animal diretamente, onde o mesmo virou-se e olhou para ela com aqueles olhos enormes e vermelhos, dentes grandes e pontudos e meio como se estivesse catando cavaco, de 4 pés. Pessoa esta, muito religiosa, ficou sem saber o que estava vendo, mais preocupada da chegada do filho que poderia dar de encontro com aquele animal, ou se preferir criatura, lembra do corredor que falei, não tinha outro lugar para entrar e sair. Baseada nos contos dos antepassados, daqueles mais antigos, quando se deparar com uma criatura desta, deve-se encará-lo e pedir que ele venha buscar sal no outro dia, e esta pessoa ou lobisomem ir embora, mas no raio do dia seguinte virá até sua casa como primeira obrigação sem saber por quê, pedir sal. Desta forma não mais será visto naquela região. Nem mesmo sei se retornará a ser lobisomem. Agora temos que entender a coragem de uma pessoa ao enfrentar o inexplicável para proteger seu filho. Não era o menor não, e sim com uns 30 anos de idade. Esta história ficou oculta por anos, até que outras pessoas tiveram a mesma experiência que a senhora citada.